faz uma rua pra você seguir. Não tem nenhuma foca, correntes e covas. O crente não tem medo, passa pela prova. Na hora certa sabe que Deus vai agir. Não tem derrota, não importa onde for. Deus manifesta sua graça, seu amor, e te faz um vencedor. Então cante um hino de alegria, de vitória, porque Deus é Deus. Faz milagres, maravilhas por um filho seu. Expulsa a enfermidade, manda ela embora. Tenha nele a glória, ele é o teu Deus. Glorifique o seu nome, ele está aqui. Acredite, ele opera, ele é assim. Te louvar é este Deus que te estende a mão. E hoje mesmo ele trouxe a resposta da tua oração. Aleluia, Jesus, santo é teu nome, ó Pai. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Não tem impedimento nem grandes muralhas. Se aquece 7 vezes até a fornalha. Mas o cristão de Deus, ele vai prosseguir. Não tem valente mesmo que seja gigante. Se o mar está na frente, o nosso Deus garante. Ele faz uma rua pra você seguir. Não tem nenhuma foca, correntes e covas. O crente não tem medo, passa pela prova. Na hora certa sabe que Deus vai agir. Não tem derrota, não importa onde for. Deus manifesta sua graça, seu amor, e te faz um vencedor. Então cante um hino de alegria, de vitória, porque Deus é Deus. Faz milagres, maravilhas por um filho seu. Expulsa a enfermidade, manda ela embora. Tenha nele agora, ele é o teu Deus. Glorifique o seu nome, ele está aqui. Acredite, ele opera, ele é assim. Jeová é este Deus que te estende a mão. E hoje mesmo ele trouxe a resposta da tua oração. Não tem nenhuma foca, correntes e covas. O crente não tem medo, passa pela prova. Na hora certa sabe que Deus vai agir. Não tem derrota, não importa onde for. Deus manifesta sua graça, seu amor, e te faz um vencedor. E te faz um vencedor. Glória a Deus, aleluia. Então que a cada dia possamos crer que servimos ao Deus que promete as promessas que Ele fez na nossa vida, Ele irá cumprir. Aleluia. Que não viemos temer as lutas, nem as afrontas do inimigo que vem contra a nossa vida, mas que viemos permanecer firmes a cada dia na casa do Senhor Jesus, pois o Senhor nos garante que aquele que serve a Ele é mais do que vencedor. Aleluia. E assim o grupo agradece a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nosso irmão diácono Josaildo. Aleluia. Logo após, também vamos ouvir a peça teatral em nome de Jesus. Uma cadeira não tem mais nada. Aleluia. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu quero dizer que é um momento de alegria. Nós estamos aqui hoje, nessa noite, comemorando um dia de festa. Que a igreja do Senhor aqui, vamos se alegrar na presença do Senhor, porque nós temos motivo para se alegrar, porque Deus tem sido fiel na nossa vida, não é verdade? Me lembrando bem, quando Jesus andava na sua caminhada, que as pessoas iam ao encontro com Ele, atrás de uma cura, atrás de uma bênção. Sempre Jesus perguntava uma coisa muito maravilhosa. Jesus olhava para aquelas pessoas e perguntava: o que tu queres? Aquelas pessoas olhando para Jesus e confessavam.
eu quero receber da tua parte. E quando aquelas pessoas abriam a sua boca e confessavam para Cristo, automaticamente ele já recebia, porque o Cristo Salvador, Jesus Cristo, já estava ali presente. Aí quando aquela mulher andava, a mulher que havia 12 anos com aquela enfermidade, enfrentou uma batalha, enfrentou uma multidão para ter uma bênção da parte de Deus. De repente, quando ela tocou em Jesus, Jesus perguntou: o que tu quer, mulher? Ela disse para Jesus que queria uma cura. O que nós queremos aqui nessa noite? O que nós viemos buscar hoje aqui nessa noite da parte de Deus? Quando vieram buscar aqui no renovo com o Espírito Santo, levante a mão e pode glorificar a Deus que Ele faz de presente aqui nessa noite. E se você vê com algum tipo de enfermidade, não é nós que vamos curar nessa noite, mas é Jesus Cristo. É o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Se marca a presença aqui nessa noite. E se você acredita num Deus de providência, num Deus que já entrou na nossa causa nessa noite e todas as noites, no momento que nós estamos com dificuldade na nossa vida, seja a vida espiritual ou seja material, vamos sempre acreditar que tem um alvo, que é Jesus Cristo. Vamos acreditar que tem um homem que veio na terra, morreu e ressuscitou como leão da tribo de Judá. E hoje aqui nessa noite ele veio como Salvador da minha vida e da sua vida. Se você acredita, se coloque de pé e vamos acreditar que Jesus está aqui. Jesus veio aqui nessa noite, não foi pelo acaso. Jesus veio aqui para marcar presença e todos entender que Ele é Deus. Feche seus olhos. Hoje nessa noite Deus tem algo a fazer na minha vida e na sua vida. Hoje nessa noite Deus vai fazer o rebuliço. Se você acredita, Siriane de la Maré canta lá de Covenébia. Ó grande Deus, nós estamos aqui, ó Pai, diante da Tua presença. O Senhor nessa noite já perguntou o que nós viemos buscar. Nessa noite viemos buscar o poder do Espírito Santo, viemos buscar o avivamento. E nessa noite, ó grande Deus, assim como o Senhor prometeu que seja cumprido na nossa vida. Eita, Siriane de la Maré canta lá de Covenébia. Eita, Siriane de la Maré canta lá de Raiz. Eu vejo o Espírito Santo no meio da igreja. Se você quer receber, estenda sua mão e receba em nome de Jesus. Eita, Siriane de la Maré canta de Covenébia. O Deus que nós servimos, o Deus do todos Criador, o Deus que nos levantou aqui nessa noite, o Deus que te tirou da lamaçal do pecado, o mesmo Deus que te resgatou hoje aqui nessa noite. Eita, Siriane canta lá na raça. Eu acredito que nessa noite vem um coração oprimido, mas o Deus que nós servimos vem nessa noite para fazer uma transformação. Oh, grande Deus, nós estamos aqui para agradecer o Teu santo nome, nós estamos aqui para trazer a Tua santa palavra, uma palavra de salvação, uma palavra de restauração. E hoje nessa noite nós estamos aqui porque acreditamos em um Deus fiel. Eita, chegar na cantela na raça. O sofrimento tem que acabar nessa noite, a tribulação tem que bater retirada, porque nós estamos aqui, servimos ao Deus fiel. Nós estamos aqui, eita, canacadorima derrama na raça e covernévia. Eita, Siriane cantela mais. Nós estamos aqui, amado, servimos um Deus que faz mudança nas nossas vidas. Nós estamos aqui servindo ao Deus que é a profundeza do mar. Mas o povo de Deus tem que ser um povo alegre. Mas o povo de Deus tem que ser um povo cheio do Espírito Santo, um povo cheio de avivamento, porque nós estamos aqui na graça, no poder do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Siriane catelema na raça da de Covenébia. E nós estamos aqui comemorando o aniversário da igreja do Senhor. E se Deus nos fez aqui nessa noite, não foi pelo acaso. Acredite, abre seu coração, abre seus olhos da fé, que as promessas vão ser cumpridas. Em nome de Siriane catelema na cantará de Covenébia. Eita, Deus tremendo. Eu vejo a mão de Deus em nossas vidas. Eu vejo a mão de Deus aqui. E o milagre vai acontecer. Quantos acreditam? Levante a mão e glorifica. Eita, chega a minha cantará de Covenébia. Nessa noite, amada igreja, não se canse. Não pare de clamar. Porque o seu clamor chegou para o trono de Deus. O seu clamor chegou para os ouvidos do Pai. E a bênção vai ser entregue em nome de Jesus. Eita, Suriane de Catalamas. Que a igreja possa sentar em nome de Jesus. E não pare de clamar, que a sua bênção é entregue em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Estou prezando a consulta. Ô doutor, eu estou doente. Não sei o que vou fazer. Eu estou doente. Deus colocou sobre minha responsabilidade um grupo de pessoas. E agora foram atacadas todas por uma terrível doença, a epidemia do não posso. Passam semanas e não ouço outra coisa, a não ser não posso isso, não
não posso aquilo. Estou querendo uma consulta. Meu Jesus, me ajude. Já sei. Vou consultar a doutora Fé e espero que não seja tarde demais, porque se vocês não melhorarem, a nossa união feminina estará arruinada. Bom dia, que posso ajudá-lo? Bom dia. Preciso consultar a doutora Fé. Quer dizer, eu não. Elas precisam. Ela pode atender? São casos de urgência. Eu estou doente, Entendo, doutora. espere aqui. Ô, doutora, estou com a dor no pé. Doutora Fé, temos aqui um caso de emergência. Um caso não. Vários, ok? Tudo bem? Ela está vindo. Bom dia, senhora. Assim que posso ajudá-la? Bom dia, doutora Fé. Que alegria em vê-las. Essas senhoras são da União Feminina e foram atacadas por uma terrível doença do não posso. Perceba os exames. O estágio da doença está avançado mesmo. Enfermeira, por favor, pegue meus equipamentos, todos. Sim, senhora doutora Fé. Sai do meio. Quantos casos já foram constatados? Vários. Alguns já estão em estado mais avançado. Precisam ser remediados urgentemente. Sim, eu entendo. Me traga a primeira paciente. Irmã Preguicilde, venha, por favor. A doutora quer te examinar. É preguiçosa. Eu vou ajudá-la. Essa tá magra mesmo. Tá uma consulta. Olá, irmã Preguicilde. Qual é o seu caso? Eu não posso desenvolver atividade nenhuma que é colocada sobre minha responsabilidade. Quando vou acionar a lição da escola dominical ou dirigir qualquer reunião, preciso ler todas as revistas, pois não consigo guardar nada na mente. Eu até preguiça de falar tudo isso. É por vida. Coração está bastante fraco, pulso lento, temperatura baixa, há uma fraqueza espiritual geral em você. Vou te passar aqui uma receita. Falta Se de você comer. segui-la, você irá se recuperar. Mas leia antes para que eu tire suas dúvidas. Tudo isso, ai que preguiça. Há 1 grama de poder, acrescente-se meia hora de estudo, uma pitada de interesse pelo trabalho, misturando-se ainda uma boa quantidade de oração. Toma-se essa em função logo que lhe seja dada. Qualquer responsabilidade na igreja, repita a dose sempre que for preciso. Me traga a segunda paciente. Agora engorda. Doutora, esse caso é complicado. Irmã Nécia, venha, a doutora quer te examinar. Essa é gorda. E você, o que está acontecendo? Eu não consigo me lembrar de ler a Bíblia todos os dias. Tenha aqui esse medicamento já pronto, pois esse seu caso é muito conhecido. Tem parecido muito aqui em meu consultório. Esse esquecimento provém da ignorância das necessidades da alma. Isso acontecerá com seu corpo, se você não se alimentar na hora certa, na quantidade suficiente. Esse remédio despertará em você o desejo de ler a palavra de Deus e de ser imitadora dele. Tome uma dose, ok? Me esqueci de tudo. Mas eu vou ler o que está escrito no livro. Me traga a terceira paciente. Eu não sei porquê. Ah, sim, sim. Irmã Linguagilde, venha. A doutora quer te examinar. Irmã Linguagilde, pare por um instante. Enfermeira, por favor, vá buscá-lo. Tô indo. E essa Valéria, que o irmão Aurélio está de lado. E você, o que está acontecendo? O que está acontecendo, doutora? É que meu problema é que eu vou pro culto, chego no culto, eu não paro de falar, eu fico olhando para trás, toda hora eu estou conversando com os irmãos, eu não fico quieta, eu não paro de conversar. Tem irmãos na igreja que já me disse, irmã, que eu estou com dom de línguas, mas eu não sei o porquê. Ok, pare um momento para que eu converse com você.
Esse é um dos sintomas mais graves dessa terrível enfermidade. E essas coisas acontecerão com você, se você não prestar atenção a Deus. Mas, infelizmente, tenho tratado de várias coisas semelhantes ao seu. Olha aqui sua receita. Leia para que eu tire suas dúvidas. Essa doutora tem remédio para tudo. Mistura-se uma boa quantidade de reverência ao nome de Deus com uma quantidade dobrada de amor a Cristo e a sua obra de redenção, acrescentando uma boa dose de consideração. Cada vez que você acha que não vai conseguir ficar quieta no culto, tome uma medida desse medicamento. Isso lhe ajudará a estar atento e lhe dará consciência de que o Senhor está no seu santo templo, fazendo-a compreender que você não tem direito de perturbar aqueles que desejam prestar culto a Deus. Alguma dúvida? Não, doutora, está bem claro e muito obrigada. Ouviu, né, irmãzinha? Irmã Dindim, venha, por favor. É só bota agrobado. E você, o que está acontecendo? Não tenho como contribuir para a minha igreja. Recebo meu pagamento, pago minhas dívidas e prestação e compro coisas novas para mim. Não tenho como contribuir e quando vejo, o dinheiro acabou. Ou tenho tido muitos pacientes com esses mesmos sintomas. Vamos examinar o alcance da visão. Ela mesmo está enxergando, está com óculos? Está enxergando alguma coisa? Não, Consegue enxergar agora? não, Está enxergando agora? não. Trata-se de uma miopia espiritual. Há várias coisas que dão origem a essa enfermidade. Algumas vezes é o egoísmo, outras vezes a indiferença ou a ignorância, as necessidades da alma, do viver sem Cristo e sem o conforto da sua salvação. Pois sem o dinheiro, como poderá ser pago a água, a luz? Essa receita irá ajudar. Leia para que eu tire suas dúvidas. Ainda bem que é de graça, porque eu estou meio sem dinheiro. Toma-se com regularidade um comprimido do mandamento de Deus, o de dar no mínimo a 10ª parte do que ganha, para o sustento de sua obra, acompanhado de uma boa dose de oração fervorosa. Para que possa estar disposto a fazer a sua vontade, acrescenta-se ainda uma boa quantidade de visão das necessidades do mundo.